Deus poderoso, louvado seja o teu nome. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Vamos abrir a nossa Bíblia, a gente que está com a Bíblia, no livro de Juízes, no capítulo 6, versículos de 13 a 16. Juízes 6, 13 a 16. Muitas vezes, quando a gente está tem alguma coisa para a gente fazer, e que essa coisa aparece para a gente fazer, no decorrer do nosso dia a dia, na nossa caminhada, na nossa vida, as coisas aparecem para a gente fazer. A gente geralmente pergunta para Deus, né? Por que Deus? Quando as coisas acontecem com a gente, seja ela boa, né? Aliás, quando é boa a gente não pergunta, né? Porque as coisas boas a gente sempre recebe. Mas quando as coisas são ruins, a gente pergunta por que Deus? Por que comigo? Por que eu? Por que que isso está acontecendo comigo? No livro de Juízes, no capítulo 6, versículo 13 a 16, a palavra de Deus ela nos diz assim: Ah, Senhor, Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: Gideão, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. E Deus disse para Gideão: Eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. O povo de Israel estava sendo atacado pelos midianitas. O povo de Israel mais uma vez tinha se perdido, tinha deixado Deus de lado, tinha pecado contra Deus, adorando outros deuses, fazendo aquilo que Deus não se agrada. E o povo de Midian, os midianitas, começaram a atacar o povo de Israel. Roubava o que eles plantavam, roubava o gado, não deixava comida para eles, nem água. E aí Deus encontra com Gideão e tem essa conversa com ele. E quando Deus chama Gideão, a primeira coisa que ele fala é reclamar. Primeira coisa que ele faz é reclamar. No versículo 13, a gente vê ele falando: Se o Senhor está conosco, por que que aconteceu tudo isso com a gente? Se o Senhor está conosco, por que que nós estamos passando por esses problemas? Onde estão as suas maravilhas? A gente tem esse costume de duvidar das coisas que Deus pode fazer por nós. A gente tem esse costume de não entender ou de duvidar de Deus, perguntar para ele: Senhor, onde é que está o seu poder? Onde é que está? A sua palavra diz que o Senhor é tão poderoso, que o Senhor é tão maravilhoso. Onde é que está esse poder? E muitas vezes nós questionamos Deus dessa forma.
porque as coisas não vão de acordo com aquilo que a gente quer, porque as coisas não acontecem na hora que a gente quer, porque muitas vezes a resposta de Deus não é a resposta que a gente está esperando. Igual a gente estava conversando agora, antes de começar a ler a palavra, às vezes a gente tem uma ilusão na nossa vida, não, se eu me tornar maior de idade, se eu me formar, se eu me casar, se eu arranjar um emprego, as coisas vão ser melhores, as coisas. Só que a gente esquece que quanto mais nos é dado, mais nos é cobrado. Quanto mais coisa nós temos, mais responsabilidade nós somos cobrados. Quanto mais coisa nós recebemos de Deus, mais nós temos que cuidar, mais nós temos que nos esforçar, mais nós temos que correr atrás. É a mesma coisa, por exemplo, você vai e tira a carteira de motorista. Aí você fala, glória a Deus, agora eu posso dirigir, que maravilha, vou comprar meu carro. Aí você se esforça, junta dinheiro, vai lá, compra um carrinho. Só que aí você tem que colocar gasolina, você tem que fazer a manutenção do carro, você tem que pagar o IPVA, você tem que pagar o seguro, você tem que ter uma garagem. Quando você for trabalhar, você tem que ter um seguro para poder ninguém roubar seu carro porque você para ele na rua. Então a gente esquece que com as bênçãos vêm as responsabilidades. Quando a gente recebe bênção, vêm as responsabilidades. O nosso inimigo, ele não fica feliz e contente, rindo do outro lado. Olha lá que legal! Eles foram abençoados! Oba! Não, ele vai te bater. Ele vai te enfrentar. Ele vai botar problema, ele vai botar cansaço. Ele vai botar dor no joelho. Ele vai botar sono quando você estiver ouvindo a palavra. Ele vai fazer tudo isso. Por quê? Para que você não seja abençoado. Ou então, se você for abençoado, que você reclame. Reclame que está cansado, reclame que está com dor, reclame que está trabalhando demais, reclame que tem que pagar um monte de coisa, reclame disso, reclame daquilo. E a gente chega para Deus e fala, Deus, aonde estão as suas maravilhas? Por que está acontecendo tudo isso conosco? Exatamente como Gideão fez com Deus. Deus estava trazendo sobre Gideão uma bênção dele ser o líder do povo dele, para que através dele o povo fosse liberto daquele massacre, daquele problema todo. E Gideão, a primeira coisa que ele fala, aonde estão as suas bênçãos? Se o Senhor é conosco, por que está acontecendo essas coisas? E eu, como eu gosto de imaginar, como eu gosto de pensar, como eu gosto de meditar um pouco na palavra, eu fico imaginando Deus olhando para Gideão e falando assim, ô meu filho, você está por fora das coisas. Quanto mais eu derramar bênção na sua vida, mais você vai ter resistência. Mais você vai ter problema, mais você vai ter o diabo te batendo, mais você vai ter gente te afrontando. Por quê? Porque ninguém quer saber de você sendo abençoado. Às vezes Deus está com a bênção na mão, pronto para derramar. E nós começamos a passar por problemas, começamos a passar por tribulação, porque o diabo deve pensar dessa forma. Eu vou colocar essas coisas para ele cair, para ele murmurar, para ele reclamar, para ele brigar, para ele sair da bênção.
Aí, como diz uma pessoa muito chegada aqui em casa, ela fala assim: se você cair, você vai voltar para o final da fila de novo, até chegar a sua vez. Mas o interessante é que, mesmo com tudo isso, mesmo com as perguntas de Gideão, mesmo com Gideão questionando Deus e perguntando para Deus onde é que estavam as maravilhas de Deus, Deus fala: Gideão, eu sou com você. Vai lá e liberta o povo. Mas Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu sou o menor da minha casa, minha família é a menor do povo de Israel. E Deus fala: Gideão, você não está sozinho. E aqui tem uma chave muito importante para nós. Você não está sozinho. Deus está ao nosso lado o tempo todo, nos sustentando, nos mantendo de pé, nos segurando pela mão, nos conduzindo. O Espírito Santo está nos conduzindo o tempo todo. Quanto mais a gente se achega a Deus, mais Deus se achega a nós. Quanto mais a gente chega perto de Deus, mais Deus nos carrega no seu colo. Do mesmo jeito que nós temos a resistência do diabo, do nosso inimigo, nós temos as bênçãos e as maravilhas de Deus nos sustentando. Agora, o mais interessante é que a gente presta atenção naquilo que o diabo está fazendo. A gente presta atenção naquilo que o diabo coloca contra nós, naquilo que o inimigo traz contra a nossa vida. Mas a gente não presta atenção que todos os dias Deus nos leva para o trabalho, nos traz de volta para casa, Deus nos leva para a escola, nos traz de volta para casa, sem a gente sofrer nada, sem a gente passar por nada. Nos leva e nos traz em segurança, cuidando da nossa vida. Quando nós estamos trabalhando, Deus nos capacita para que a gente tenha paciência, para que a gente faça as coisas de forma correta, para que a gente não brigue com o patrão, para que a gente não discuta. Aí Deus é tão maravilhoso que o patrão vem e traz um presentinho antecipado. É uma forma que Deus está dizendo assim: olha, eu estou vendo o que você está fazendo, eu estou cuidando de você. Aqui não é só paulada, não, aqui tem carinho também. E o mais importante é que Deus chega para nós e diz assim: eu estou com você. No texto que nós lemos, Deus fala para Gideão: com a força que você tem, Gideão, vá libertar Israel das mãos de Midian. Sou eu quem o está enviando. Eu, Deus, estou te enviando. E depois no versículo 16, Deus fala de novo: eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. E aqui nesse versículo 16, no final do versículo, tem outra chave poderosa. A primeira chave é que Deus está conosco. Deus está segurando na nossa mão, Deus está andando conosco aonde quer que a gente vá. Embora a gente não entenda, embora a gente não veja, embora a gente não escute, mas Deus está ao nosso lado o tempo todo. E a segunda chave é quando Deus fala assim: vai lá, eu estou com você e você vai derrotar eles. E aqui a gente aprende uma coisa: promessa de Deus é realidade. O que Deus promete, Ele cumpre. Se Deus chegar e prometer alguma coisa para nós, Deus te prometeu uma cura, tenha certeza da cura, porque Deus vai cumprir.
Foi ele que prometeu. Muitas vezes a gente escuta as pessoas falarem: olha, eu sonhei com você assim, assim, assado. Olha, eu sonhei que isso ia dar certo para você. Isso é Deus falando para você. De todas as formas, de formas diferentes, Deus está dizendo a você: eu estou prometendo que você será vencedor. E essa é uma chave poderosa. Nós precisamos acreditar naquilo que Deus nos promete. Nós precisamos tomar posse daquilo que Deus nos promete. E a partir do momento que nós tomamos posse, nós vamos até o final. Abraão demorou 25 anos para receber o filho que Deus prometeu para ele. 25 anos. Noé passou não sei quantos anos construindo a arca para cair a primeira gota de chuva. Nós precisamos entender que se Deus prometeu, ele vai cumprir no tempo dele. E quanto mais nós nos achegarmos a Deus, quanto mais nós nos colocarmos debaixo dos princípios de Deus e andarmos com ele, mais rápido essas coisas vão acontecer. Porque o tempo de Deus, ele se cumpre quando nós estamos preparados para isso. José podia ter sido libertado da prisão no mesmo dia que o copeiro saiu para voltar a servir Faraó. O problema todo é que se José saísse da prisão naquele mesmo tempo, no mesmo dia, o máximo que José seria, ele seria um lavador de copos. Ele ia ajudar o copeiro. Mas Deus fez o copeiro esquecer de José. Deus fez o faraó sonhar com alguma coisa que o José ia interpretar o sonho. E a partir do momento que José interpreta o sonho, faraó vê nele confiança para que ele seja o governador do Egito. Então, o tempo que José ficou na prisão, depois que o copeiro saiu, foi providencial para que José se tornasse governador. O tempo de Deus é sempre o melhor tempo. É o tempo perfeito. Então, que essa palavra hoje venha trazer no nosso coração essas duas verdades. A primeira verdade é que Deus sempre está conosco. As bênçãos de Deus sempre estão aí, sabe? Se não acontecer nada na nossa vida, nada, imagina que não acontece nada na nossa vida. A gente está só levando pancada e não acontece nada na nossa vida. Aí você sai e vê um pôr do sol lindo, um nascer do sol lindo, e é Deus dizendo para você assim: olha, eu fiz isso aqui para você ter certeza que eu existo. Isso aqui é um presente para você. Deus está sempre conosco. As maravilhas de Deus estão sempre ao nosso redor. Sempre. Basta que a gente olhe em volta e nós vamos ver as maravilhas de Deus. E a segunda coisa importante que nós aprendemos com essa palavra de hoje é que nós nunca estamos sozinhos. Deus sempre vai conosco. Deus sempre que Ele manda a gente fazer alguma coisa, quando Ele coloca alguma oportunidade na nossa vida, quando Ele coloca um trabalho, quando Ele coloca alguma coisa para a gente fazer, Ele sempre está na nossa frente. Ele sempre vai adiante de nós. A gente só precisa se posicionar, viver nos princípios de Deus, se colocar nas mãos de Deus, para que Ele possa fazer tudo o que Ele quiser
na nossa vida, em nome de Jesus. No livro de João, no capítulo 16, no versículo 33, nós lemos uma passagem que todo mundo conhece. Jesus, ele diz assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, tenham coragem, não tenham medo. Eu venci o mundo. Isso aqui é promessa de Jesus para nós. As promessas de Deus, as promessas de Jesus são realidade. Só precisa passar o tempo de Deus, porque as promessas de Deus são realidade. No mundo tereis aflições, mas tenham coragem, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, então vocês também vão vencer. Nós vamos vencer, nós vamos passar por tudo isso que está nos afligindo, nós vamos sair do outro lado. Nós seremos bem-sucedidos. É isso que Jesus quer dizer aqui. É isso que Jesus quer, ele nos promete. É que a gente vai passar por esses problemas e vai sair do outro lado. E nós vamos ver a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Que essa palavra venha a trazer essas verdades para dentro do nosso coração. Que essas verdades venham habitar na nossa mente, habitar no nosso coração, fazer a diferença na nossa alma, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, a nossa família, sobre cada um de nós que estamos aqui e aqueles que vão ouvir essa palavra depois, que sejam todos uma bênção, que sejam todos abençoados, que façam a diferença onde quer que vão, que a mão do Senhor esteja sustentando a cada um de nós, em nome de Jesus, esteja nos mostrando que as promessas de Deus vão se cumprir. Ninguém pode impedir as promessas de Deus de se cumprir. Em nome de Jesus. Seja uma bênção. Seja abençoado. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Dê o seu like, o seu gostei, o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Nos ajude a fazer com que essa palavra, com que essa mensagem chegue bem longe. Que ela vá bem longe, em nome de Jesus. Pegue essa palavra, envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais, para que as pessoas que você ama entendam que Deus está constantemente com a gente. E as promessas dele são realidade para nós. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, seja uma bênção onde quer que você vá. Em nome de Jesus. Abreijos para você. E até o próximo vídeo.